vida, pelas nossas ações e pelas consequências das nossas ações. Mas do ponto... Toque ela de novo e há metas, objetivos em grande quantidade. Funcionar, né? Então, o senhor poderia estar falando um pouquinho mais para nós? Ou seja, quando se descobriram as bactérias, se descobriu que todas as doenças são causadas por uma bactéria. Bom, hoje está um pouco... Todo o mundo, vamos continuar falando só de bactérias, isso tudo foi motivado pela exploração espacial, seja pelo outro. Então, esses estudos que fazem parte de nós. A microbiota explica já, não sei mais hoje. Mas, por exemplo, pode causar um grande efeito no sistema como um todo. Tem mostrado, inclusive, matematicamente, e a matemática é uma percepção de todo, e surge uma coisa totalmente nova. Isso também dá o nome da complexidade, condições experimentares. Essa questão Olá, pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar sobre estudos sobre a complexidade e a interdisciplinaridade? O professor Carlos Greff Teixeira tem trabalhado, estudado e trazido este tema para dentro das universidades, e nós vamos aproveitar ele para trazer este tema para dentro da educação ambiental. Atualmente, ele é professor titular do Departamento de Patologia e Núcleo de Doenças Infecciosas da Universidade Federal do Espírito Santo. Espero que você goste desse vídeo, que seja útil para ti, e vamos nos aprofundar. Por onde começa a educação ambiental, né? Refletindo sobre isso, eu me dei conta de que as pessoas, no modo geral, estão muito afastadas da natureza, né? Se pede para fazer um desenho, desenha a natureza, muitas vezes o desenho não tem incluído o ser humano, né? E nós também fazemos parte da natureza. Então, assim, quero pedir para o senhor pode falar um pouquinho, assim, de como que o autoconhecimento, ele auxilia nesse processo de educação ambiental, nessa aproximação ser humano com a natureza, né? Bom, o autoconhecimento é uma das abordagens fundamentais para a vida das pessoas, mas do ponto de vista da educação, eu acho que é uma oportunidade para o desenvolvimento de uma habilidade fundamental, que é a percepção. Então, você começou falando exatamente da questão de que as pessoas não se enxergam na natureza. Quer dizer, o homem se apartou do mundo natural. E então, um caminho para voltar para mim, e eu não quero pensar em muitos caminhos, eu quero pensar naqueles caminhos mais fundamentais. Um dos caminhos fundamentais é o trabalho de desenvolvimento da capacidade ou das capacidades de percepção. Conseguir perceber. Isso pode ser auditivo, por exemplo, uma música que já você ouviu muitas vezes. Toque ela de novo e procure ouvir o que você nunca ouviu. Certamente vai ter alguma coisa, né, na música que você nunca ouviu. E isso é uma maneira, então, de ir desenvolvendo a percepção. Outra maneira bem simples é aprender a cozinhar e você experimentar, sentir o gosto das coisas. Tem pessoas que nunca fizeram esse tipo de experiência. Então, assim, tentando ser simples, porque eu acho que a gente tem uma tarefa imensa, e eu te parabenizo porque você está nesse caminho, com a tua empresa, com o teu interesse, e ele é uma das coisas mais fundamentais que tem. Então, nesse caminho, a gente tem que cuidar para não se colocar metas, objetivos em grande quantidade, etc. Ou seja, focar no desenvolvimento de habilidades fundamentais. E, para mim, a habilidade mais fundamental é o desenvolvimento das habilidades de percepção. Uhum. Fantástico. E, assim, falando um pouco sobre o corpo humano, sobre o funcionamento do nosso organismo, da microbiota, esse mundo, né, que a gente vive, assim, também artificial, né, de tecnologia que nos auxilia, né, bastante, e também, assim, mas que muitas vezes as pessoas, elas se consideram como se fosse, assim, de plástico, né, que parece que a gente às vezes se esquece de que o nosso corpo tem todo um funcionamento, né, um organismo, várias células
e vários outros organismos, né, cooperando juntos para que a gente possa funcionar, né? Então, o senhor poderia estar falando um pouquinho mais para nós também sobre isso? Isso é muito interessante, porque... Bom, de novo, eu vou agora talvez me focar muito na questão da percepção. A nossa percepção pobre, ela acontece na ciência também. E eu acho que um dos grandes exemplos disso é o estudo das bactérias. Porque esse estudo... Existem outros fatores, mas eu acho que não vale a pena... Vamos focar no principal. Eu acho que o principal é que as bactérias, primeiro, elas começaram a ser estudadas por uma questão bem aplicada de interesse nas doenças. E é um exemplo muito bom o início da era microbiana, ou seja, quando se descobriram as bactérias, se descobriu o papel que elas tinham nas doenças. Então, mesmo com essa visão deturpada de olhar só para as doenças, se considerou que isso explicava tudo. E isso foi a final do século retrasado, ou seja, lá entre 1880 e 1900. E se você pensar que os vírus, e agora nós estamos na pandemia do Covid, né? Os vírus não eram simplesmente desconhecidos, eles não existiam. E eles começaram a ser estudados, na verdade, cerca de 50, 60 anos depois. Então, esse primeiro momento, ele é um momento de exultação reducionista. Ou seja, todos os problemas se reduzem às bactérias. O pessoal naquela época, tem gente que ainda hoje diz, de que é uma questão de tempo para você descrever que todas as doenças são causadas por uma bactéria. Bom, hoje está um pouquinho mais desatualizado dizer isso, porque tu tem que falar em vírus, tem que falar em protozoários, falar em várias outras coisas. A segunda questão fundamental é que é muito recente, é agora, dos últimos 15 anos, talvez. Ontem eu estava dando parecer para um trabalho, você veja só, ontem eu estava dando um parecer para um trabalho que aplica as técnicas de sequenciamento de nova geração para diagnóstico etiológico de uma doença infecciosa. Isso é muito recente, quer dizer, esse trabalho está sendo publicado porque é uma novidade. Ele está relatando um caso, e só é possível de acontecer porque é totalmente novo. E o que está acontecendo com essa era do sequenciamento, né, de genomas? Nós estamos conhecendo todo o mundo, e vamos continuar falando só de bactéria, todo o mundo de bactérias, as chamadas não cultiváveis, aquelas que você não é capaz de isolar no meio de cultivo. Isso dominou a ciência até agora, há pouco tempo atrás. Somente nesse momento, agora, nos últimos 10, 15 anos, nós estamos ingressando no mundo das bactérias não cultiváveis. E já existem dados que indicam, e essa é uma crença minha, eu acredito que é isso mesmo, que a maioria absoluta do universo de bactérias na natureza são bactérias não cultiváveis. Então, por exemplo, uma área, e daí foge da área da doença, né? Eu acho muito importante fugir da área da doença. É importante estudar a doença também, mas ao mesmo tempo, a gente tem que olhar, por exemplo, as extremófilas. São bactérias e outros organismos que vivem em condições extremas. Isso tudo foi motivado pela exploração espacial, ou seja, pelo homem movido pela curiosidade e a capacidade de percepção, de novo. Olhar para o universo, querer saber se existe vida em outros lugares. E daí, nós aqui no planeta Terra achamos fantástico essa curiosidade sobre isso, e começamos a pensar como é que seriam os organismos que viveriam em Marte, ou pudessem viver em Marte, ou na Lua Europa, ou em Ganimedes, a Lua de Saturno. Então, aí, de repente, os nossos microbiologistas vão estudar quais são os organismos que vivem num poço de água geotérmica, ou seja, água altamente aquecida junto de uma fonte de água termal vinda de uma área de vulcão, ou onde as condições químicas são absolutamente impensáveis de existir vida. Então, esses estudos que começaram com as doenças e hoje partem para estudar a relação das bactérias no mundo, no planeta, na natureza em geral, esse tipo de movimento que está acontecendo só agora vai ser uma revolução, vai trazer uma revolução para a nossa compreensão de nós mesmos, para ficar na tua questão. Então,
a questão do microbioma é exatamente você olhar para as bactérias, não mais como as causadoras de doença, mas aqueles organismos que convivem conosco. Esse foco na doença e esse pensamento reducionista nos impediu, embotou a nossa percepção para a quantidade enorme de seres que vivem junto de nós, dentro dos nossos tubos, sobre a nossa pele, e que fazem parte de nós. Então, o meu grande professor, Carlos Tosta, lá da UNB, ele chegou a fazer uma vez claro que daí as pessoas acabam achando ele muito estranho, né? Porque eu gosto muito das pessoas estranhas, no bom sentido, assim. Porque ele fez uma palestra uma vez sobre que o título da palestra era Abolição dos Pronomes do Singular. Ou seja, com base no seu estudo da imunologia, da microbiota, ele propunha que não existisse mais eu, ou tu, ou ele, que só existisse nós, vós, eles. Porque, isso você sabe muito bem, metade do peso seco, ou seja, tirando a água, que é o que domina o organismo do ser humano e de muitos outros seres vivos, mais de 50%, em torno de 50% são bactérias. A microbiota explica já muita coisa. Eu, pessoalmente, ainda tenho interesse, no momento não estou conseguindo desenvolver, mas teve uma aluna de doutorado lá da PUC que fez isso, inclusive uma parte fez na Austrália, em que a gente faz diagnóstico de uma infecção por um verme pelo padrão, só pelo padrão, ou seja, da microbiota nas fezes. No caso, ela fez esse trabalho com moluscos infectados por esse parasita. E você consegue, quer dizer, não é tão simples assim, mas existem indícios que a microbiota muda conforme muda a condição geral do organismo. Ou até uma condição bem específica, como no caso da parasitose. E isso aí me levou já há algum tempo, e atualmente eu estou muito entusiasmado com isso. Eu tenho dito que eu não sou mais um parasitologista, não sei mais o que eu sou. Mas, por exemplo, essa questão de um verme entrar no seu organismo e a microbiota da boca, o verme, vamos dizer que está lá na artéria do pulmão, está dentro da artéria do pulmão, mas você consegue detectar na boca daquele indivíduo, na microbiota da boca, alterações que aconteceram por causa da presença daquele parasita. Então, o que é isso? Isso é o grande futuro do trabalho em ciência, que é a complexidade. É a superação do pensamento reducionista, nós passar para o pensamento complexo. É você entender que o ser humano, assim como todos os organismos vivos, e assim como o planeta, e todos os seres vivos do planeta, não só os animais, são sistemas altamente complexos. E só para ficar na questão da microbiota, uma pequena alteração na microbiota pode causar um grande efeito no sistema como um todo, e vice-versa. Na teoria da complexidade e a teoria do caos, que nasceu dos estudos sobre o clima, com o grande climatologista americano, o Lawrence, foi ele que, inclusive, cunhou a expressão para, vamos dizer assim, para criar uma metáfora que descrevesse o que é um sistema complexo. Ele dizia, para vocês entenderem, é assim, se uma borboleta bate as asas no Brasil, acaba acontecendo um tornado lá nos Estados Unidos. Acaba se gerando um tornado nos Estados Unidos. Tem muita gente que não está muito interessada em ir adiante e acha um absurdo. Se a gente for adiante nesse estudo, e eu recomendo a todos, mesmo que não trabalhem em ciência, que leiam sobre isso, a gente descobre que o Lawrence tinha razão. Aliás, hoje existe toda uma ciência da complexidade do caos que tem mostrado, inclusive matematicamente, e a matemática é uma linguagem muito forte, que é exatamente assim. Então, a microbiota é exatamente um exemplo disso. Pequenas alterações na microbiota ou refletem ou produzem enormes alterações no sistema como um todo. Sim, é muito interessante isso, né? Porque a gente acaba, né, estudando isso muitas vezes mais à frente, né, na universidade, né? Por exemplo, nós aqui, né, do curso de Ciências Biológicas, né, a gente estudou isso mais a fundo, né? Agora, nas escolas, assim, desde o ensino básico, né, o ensino fundamental, por mais que seja falado, né, sobre isso, sobre ciência, né, como que o senhor pensa, assim, como que a gente poderia trazer, né, essas questões de percepção de si, né, de percepção do corpo humano, de percepção do ambiente,
para as crianças, né, para as escolas, para os professores, para o ensino mais básico, mais fundamental, para não chegar lá na frente e não conseguir absorver essa informação, né, porque já tem muita informação, né, na cabeça. Eu acho que o caminho também, para mim, é bem simples. É não falar muito e criar experiências. Se propiciar, dá muito trabalho isso. Propiciar, assim, bolar, pensar como fazer. E estar preparado para não dar certo no sentido... Muitas vezes em aula aconteceu isso. Você prepara determinada coisa pensando que vai haver uma resposta X ou Y por parte do grupo como um todo, e surge uma coisa totalmente nova. Isso também é da complexidade. E a complexidade ensina você que você tem que estar preparado para o inesperado. Mas eu acho que esse é o caminho. E assim, por exemplo, na educação ambiental, mais do que nunca. E as crianças, tu falou uma coisa muito importante, né? Eu acho que nós vivemos cada vez mais uma situação que assim, cada vez mais crítica de que nós precisamos nos dedicar à educação. Sabe? Eu acho que é a coisa mais importante que tem. É algo que não se pode deixar de fazer bem de maneira nenhuma. Até outras coisas podemos até demorar um pouquinho mais, por exemplo, saneamento básico, arrumar o dinheiro, botar os canos, de repente vai demorar um pouco mais. Mas a educação, ela agora está sendo necessária para salvar a humanidade, até vou dizer isso. Nós estamos vendo agora nessa pandemia vários fenômenos da complexidade que envolve o social, o antropológico, o comportamento, né? Que é só a educação, e com as crianças, como você coloca. Então, elas são o terreno mais fértil. Eu tenho a impressão que nesse momento crítico nós vamos ter que fazer um esforço muito grande, assim, de pegar criança, jovem, adulto e velho. Mas as crianças, porque nós, assim, o ministro Paulo Guedes aí fala de duas ondas, né? A onda da epidemia, ele fala da onda da crise econômica, e qual é a outra onda que está vindo atrás, que é muito, mas muito maior, as mudanças climáticas. Então, nós temos uma emergência, então vamos ter que nos esforçar muito aí. É um grande desafio que a gente precisa enxergar, perceber e criar condições de experimentar. Então, você veja qual é o grande problema dos fanatismos. Existe fanatismo de todo lado, de esquerda, de direita, de religião, de não religião. O problema do fanatismo é a percepção. A pessoa bloqueia a percepção. Ela só enxerga o que ela quer enxergar. Então, a única maneira da gente prevenir isso para o futuro é a educação. E a gente tentar salvar o presente é também pela educação que dialogue. Então, por isso que quando eu comecei a minha resposta para ti, eu disse assim, nós vamos falar menos e criar mais experiências de convivência, inclusive, convivência entre pessoas e o problema, que pode ser qualquer problema que a gente imagine, para treinar o que precisa ser treinado. Sim, sim. Essa questão da experiência, né? Eu até estava lendo que quando a gente cria uma experiência, né, para outra pessoa, né, ou para uma criança, a gente não tem o controle da experiência, a gente só induz aquela experiência, né? O que vai acontecer ao longo dessa experiência e como que aquele outro ser vai receber e vai absorver essa experiência e o quanto vai ser importante, né, para ele, a gente não sabe, né? Agora, a gente ter, assim, essa capacidade de conseguir induzir as experiências, né, principalmente para as crianças, né, eu vejo, assim, é muito importante, né, até porque desde do berçário, né, agora eu tô com um filho que vai fazer quase 2 anos, a gente vê o quanto eles replicam as nossas ações, né, as nossas atitudes, nos imitam, né, das coisas mais banais, né, básicas, assim, né, quanto até as mais complexas, né, do dia a dia, né, e como, assim, que o senhor vê, né, no caso, assim, dessa educação mais infantil, mais fundamental, como que a gente pode estar induzindo a experiência através da interdisciplinaridade, o quão importante, assim, é introduzir, né, ter a interdisciplinaridade também nas escolas, né? Bom, eu não sou um especialista em pedagogia, enfim, não é minha área isso, mas
A experiência que eu tenho, assim, vamos dizer assim, de trabalhar com grupos dentro da ciência, é que se você cria uma situação problema, vai emergir, e se você estimula a percepção, são duas coisas. Tem que estimular a percepção. Então, na verdade, esse seria, como eu já falei no início, eu comecei falando isso, que uma das principais habilidades é o desenvolvimento da percepção. Então, isso deveria receber por parte de nós que trabalhamos com esse objetivo, a gente precisa esforçar um pouquinho. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu comprei um livro e eu li uma parte dele, não consegui adiante, porque é bem pesado de ler, mas ele é sobre improvisação e é um livro escrito por uma grande teatróloga. Agora não sei te dizer o nome até, ela não é brasileira e tal. É uma obra assim, fundamental no teatro para a formação de atores sobre improvisação. Tem toda uma técnica. Então, se veja assim, por exemplo, você levar a atividade do teatro é uma coisa, é uma oportunidade de você desenvolver habilidades. E a improvisação exige algumas coisas que são fundamentais da capacidade da pessoa perceber e reagir a essa percepção. Então, se a gente estimula a percepção e consegue, vamos dizer assim, induzir a discussão sobre um problema da vida real, eu acho que isso também é um elemento importante. Tem que ser algo assim da vida real. Isso pode significar, por exemplo, que determinada população, determinado grupo escolar de crianças, você precisa estar atento qual é a realidade daquelas crianças. Para algumas crianças, a realidade de ar-condicionado, por exemplo, não existe. Elas nem conhecem, nem sabem o que é aquilo. Então, precisa ser um problema real, porque ele precisa tocar profundamente a criança. Eu acho que com essas duas coisas, a gente acaba fazendo emergir a evidência de que pessoas com diferentes saberes se fazem necessárias. Essa é a interdisciplinaridade. Então, não há necessidade de a gente querer ter uma abordagem muito intelectualizada sobre a indução da abordagem interdisciplinar. Na minha experiência, é preciso que a gente seja bem simples. Induza a percepção, estimule a percepção, o aumento da capacidade de perceber, e consiga propiciar uma situação de estar diante de um problema real. Sim. O senhor falou em teatro, né? Um dos nossos projetos vai o teatro também para a escola, né? Um teatro mais voltado, assim, para essa questão do planeta, né? Também, assim, o senhor falou, muitas crianças não conhecem o ar-condicionado, né? E muitas crianças que vivem, assim, mais próximo do centro da cidade também não conhecem um ambiente mais natural, né? As florestas, por exemplo, nunca tiveram próximo a uma floresta, né? Ou como aqui em Porto Alegre, né? Nós temos o Bugio Ruivo, né? Que também foi tema do meu mestrado. E as crianças que moram nos bairros mais periféricos, né? Como temos lá aqui a Restinga, por exemplo, que é ao lado do Morro São Pedro, que é o morro mais extenso, mais preservado de Porto Alegre, né? Já tem um contato maior, né? Com esse ambiente, mas ao mesmo tempo também sendo impactado, né? Esse ambiente. E uma das nossas propostas, assim, é fazer saídas de campo com as crianças, né, para esses ambientes dentro de unidades de conservação que temos aqui em Porto Alegre também, né, ambientes bem preservados ainda aí na zona rural, e também trazer, ao mesmo tempo, através do paisagismo e de oficinas de jardinagem, trazer mais verde para dentro das escolas, para a gente ter mais condição de induzir a experiência, mas com ambientes mais naturais, né? Porque como que eu vou mostrar para uma criança os diferentes formatos das folhas, né, para trazer para ela essa percepção do ambiente, percepção ambiental das diferentes formas, se eu não tenho material dentro das escolas para trabalhar, né? Assim, em termos de ambiente, né? Eu vejo assim, a criança ela fica o dia inteiro, né, dentro de uma escola, uma criança de ensino infantil, né, outras meio turno, e são ambientes assim muito artificiais, né, com brinquedos muito modernos, mas ao mesmo tempo com pouco contato com essa energia vital,
né? Essa energia da natureza, né? Que flui. Né? E então, assim, o senhor acha que trazendo, aproximando mais esses elementos naturais das escolas, a gente tem melhores condições, assim, de propiciar, de induzir uma experiência mais rica? Sem dúvida, sem dúvida. E problema não falta. Aquilo que nós estávamos falando antes, precisa ser um problema real, não falta isso. Só que está ligado com a percepção, a gente precisa aprender a perceber os problemas, né? E aí enxergar a complexidade deles. Então, essa coisa da percepção tem inúmeros elementos para desenvolver, para a gente estudar. E você fazer essas atividades que você acaba de relatar são coisas fundamentais. Você sabe que você falou aí de jardinagem, né? Eu fiquei bastante impressionado uma vez, pensei assim, como tem coisa que a gente não imagina que eu não soubesse, ou que nunca tivesse reparado. Certa vez, já faz um tempo isso, eu comprei um livro sobre jardinagem. Eu comprei um livro usado, aquela compra de livro usado via internet, então foi muito interessante, que era um livro manipulado por alguém que trabalhou em jardim. E aí, só isso já é uma experiência interessante, você fica imaginando quem era a pessoa, o que ela fez, dá até para ter uma ideia do que ela mais gostava de olhar pelos sinais que tinha no livro. E esse é um livro da Inglaterra, né? A Inglaterra tem uma tradição de jardinagem, assim, muito grande. E esse livro tem um capítulo, eu não sei agora te dizer, você sabe melhor que eu isso, tem um capítulo sobre jardim natural, ou seja, que a gente acostuma, o que a gente faz sempre? Eu fiz muito isso quando vivi em casa, eu fico botando ordem no universo, né? Porque eu corto a grama, eu não quero que tenha nada a não ser a grama que eu plantei, homogênea, um tapete assim imenso, né? Todas as plantas bem comportadas e bem coordenadas e bem podadas, etc, etc. Pois os ingleses, nesse livro lá, ele traz isso, às vezes gostam de deixar uma parte do jardim livre. E eles admiram as plantas que crescem ali, que a gente chama às vezes de mato, né? Sim. Sim. Isso é arte, né? É a arte presente na natureza, né? Até eu vou ter uma conversa também semana que vem sobre isso com um artista também, um desenhista. Nós vamos falar também, tá falando sobre isso, sobre a presença da arte na natureza, né? A inspiração do paisagista são os elementos naturais, né? A gente faz uma caminhada assim no campo e encontra várias plantas com potencial ornamental, né? E essa questão, né? Às vezes a gente fica brigando, né, com a grama e depende da situação, né? Depende do lugar, né? Mas, por exemplo, quando eu morava num sítio, eu achava bonito deixar o mato, às vezes, em volta, assim, da casa crescer, né? Que surgiam várias margaridinhas e florinhas, não precisava nem ter o trabalho de plantá-las, né? Enquanto os meus vizinhos estavam lá cortando a grama e deixando bem aparadinha a grama, né? Às vezes, dependendo da pessoa, até pode imaginar que é um aspecto assim desleixado, né, da pessoa, mas é realmente um gosto, né, um tipo, né, também de jardim, né. E também isso é algo da gente estar percebendo também, né, ver o que está crescendo ali, né, o que tem, né, além assim de grama. Falou aí também da questão da gente, da percepção, né, do ambiente e dos problemas, né, de trazer os problemas para serem abordados, problemas reais, né, para serem abordados. Isso me traz, assim, uma questão de autorresponsabilidade, né, da gente perceber o que a nossa ação, né, que vai gerar alguma reação, né. Então, isso me trouxe, assim, para essa questão da gente trazer também, através da percepção, né, das crianças, trazer esse sentido de percepção de tudo que eu faço vai ter algum efeito no mundo, né? Esse efeito da batida da borboleta, né, que o senhor falou também. Então, como que o senhor vê isso, assim, a importância, né, da gente também estar trazendo, através da percepção, essa questão da autorresponsabilidade? É fundamental. Então, faz parte do exercício do pensamento complexo, você perceber as conexões. Está tudo conectado.
Eu lembro que, eu não sei quantos anos faz isso, acho que uns 10 anos talvez, quando me caiu nas mãos o livro, na verdade, não caiu nas mãos, uma colega me mandou um e-mail em que no assunto estava escrito: você sabia que eu estou a 3 passos da Madonna? E eu achei aquilo, eu pensei, isso deve ser uma bobagem, quase que eu deletei. Mas acabei abrindo o e-mail, e nesse e-mail a minha colega recomendava que eu lesse o livro do Strogatz sobre conectividade, sobre aquela questão da teoria do mundo pequeno, que é exatamente isso que você falou, né? Existe toda uma teoria hoje no estudo das conexões, isso aí não encaixa em nenhuma disciplina que existe classicamente. Tanto que agora não lembro, o companheiro do Strogatz, eu acho que é engenheiro, se não me engano, e o Strogatz é matemático. E então, o livro que a colega estava me recomendando era o 6 Degrees, né? 6 graus, os 6 degraus de separação. Que é basicamente, isso aí é a teoria que o mundo é pequeno. Se você vai analisar qualquer rede de conexões, você vai ver que existe uma distância entre qualquer ponto que é extraordinariamente pequena. Isso é um fenômeno, né, da natureza. E a gente é difícil, a gente não consegue entender, não é possível, né? Tu vai ver, tu precisa dos matemáticos, porque através da matemática tu consegue testar isso, né? Hoje em dia com o computador, então, é uma maravilha, porque tu bota o computador a rodar e ele te mostra que efetivamente, quer dizer, os 6 degraus, não é que seja 6. Eu não sei se o pessoal que vai estar escutando, eu recomendo que busque esse livro. É um livro absolutamente essencial, que todas as pessoas lessem. Na verdade, se não me engano, um dos primeiros experimentos, bom, não é o primeiro, mas um experimento fundamental que foi feito foi ir para um site onde existiam a história de praticamente todos os filmes rodados em Hollywood, desde não sei que ano. E alguém pegou esses dados e fez daí todo um diagrama, enfim, não sei exatamente como é que fizeram, mas para saber, assim, o ator, o determinado ator, com quem que ele já contracenou. Aí ligava, fazia ligações com todos que tinha contratado. E assim fez para todos os atores. Aí depois de formada essa rede, eles foram verificar, matematicamente, que qualquer ponto que tu pegasse nessa rede estava numa distância de qualquer outro ponto muito menor do que você poderia pensar. Então, a história da Madonna que ela colocou era verdade mesmo. A colega, aí de Porto Alegre, Sim. tinha uma amiga cuja irmã tinha um irmão que tinha uma pessoa amiga que morava em Nova York e que era cabeleireiro da Madonna. Olha só. Então, era 1, 2, 3, 4. Ele estava a 4 distâncias da Madonna. Significa, do ponto de vista prático, se a colega, essa professora, quisesse falar com a Madonna, não era tão difícil. Sim. Ela falava com a amiga que falava com outra pessoa que falava com o rapaz lá de Nova York. E ele... Então, a conectividade é uma das características da vida, né? É muito interessante isso, porque é da vida e do universo. Não é só vamos assim, do mundo vivo. Então, é uma lei muito fundamental, a conectividade. Está tudo conectado em tudo. Na educação das crianças, isso tem que estar na cabeça de todo mundo. E quando a gente pensa naquilo que estavam falando antes, de criar oportunidades de aprendizado, que são problemas reais, uma das coisas que fatalmente vai surgir é a consciência da conectividade. E daí, do ponto de vista do ambiente natural, isso é um elemento fundamental para tu criar ou para tu modificar o comportamento do ser humano hoje, na maior parte das vezes, totalmente inadequado com a sobrevivência da própria espécie, tornar esse comportamento mais adequado. Então, isso, colocado dentro da educação infantil, é absolutamente fundamental. Sim, nós construirmos isso já desde o início, né? Desde do início do processo de desenvolvimento do ser humano, né? Eu vejo, assim, também que é mais fácil para ter um ser humano adulto mais responsável, né? E mais conectado com a natureza e com as suas ações, né? Eu coloco o exemplo, né, desse afastamento, né, da natureza e desse senso de autorresponsabilidade, né, das pessoas que têm empresa, né, e poluem, né, ou veem alguma oportunidade ali de se livrar, né, de algum poluente e fazem isso, né, por exemplo, assim, um córrego próximo, né, eu trabalhei um pouco com consultoria ambiental, com licenciamento e me deparei também com essas questões e uma pessoa que faz isso, ela não se vê próxima, né, daquele córrego, né, nem se lembra que aquela água ali é a mesma água que vai sair na sua torneira dentro de casa, né.
Então, essa lei da ação e da reação, né, da conectividade, também eu acho bem importante, também achei fundamental as coisas que o senhor está falando aqui, né, traz, assim, mais luz, né, mais conhecimento, assim, dentro de tudo que o senhor vem trabalhando, né, o senhor disse que não sabe mais o que é, né, que não é mais parapsicologista, e eu acho muito importante, assim, também, parabenizo o senhor por ter esse comportamento, assim, também de estar aí buscando a interdisciplinaridade, a complexidade e trazendo isso para dentro das universidades. É fantástico isso mesmo. E, assim, para a gente ir finalizando, né, eu penso, assim, como que a gente poderia agora imaginar, né, após esse momento que a gente está tendo de quarentena, de Covid, para nós voltarmos a conviver uns com os outros, né, porque agora, assim, o pessoal está bem, imagina, assim, mais cuidadoso, né, com a questão da higiene, né, o que eu acho bem importante também. Mas como que a gente, assim, o senhor imagina que a gente possa voltar a se relacionar, né, principalmente, assim, dentro das escolas, com cuidado, mas sem se afastar muito da natureza, né, sem ter essa ideia de que o vírus, as bactérias, né, elas são, assim, negativas para nós, né, mas que sim o equilíbrio é positivo, né. Eu vou ser bem sincero, eu não sei bem como é que vai ser depois da epidemia, né? Mas eu não sou pessimista, eu acho que toda crise é uma oportunidade. E, de qualquer maneira, independente de qualquer outra questão, essa ideia de investir na educação que promova a percepção ampla, que promova a empatia, é uma coisa que, né, eu posso destacar, que a gente não falou antes aí, que é você se colocar no lugar do outro. Sim. E se colocar no lugar do outro ser, não é só do outro ser humano, de qualquer outro ser vivo, e se colocar no lugar até mesmo daquelas pessoas que você não concorda. Então, isso sem dúvida nenhuma, assim, cada vez é mais. Exatamente por causa da epidemia, isso vai ser cada vez mais importante de acontecer. Eu acho que talvez a oportunidade, assim, que vai se exacerbar, a oportunidade se exacerba porque vai estar se exacerbando o problema, que é essa questão da divisão entre as pessoas. Uma pessoa que pensa de um jeito, outra pessoa que pensa do outro, e uma não fala com a outra. Então, isso exacerbado é uma oportunidade. Só que, às vezes, o que eu tenho, assim, dúvida é quão longe a gente vai chegar. Isso eu não sei, sabe? Não deveria se chegar tão longe. O que eu quero dizer, assim, a gente não deve torcer para ficar pior para poder melhorar. Claro. Mas, não sei, sabe, olhando para a humanidade, assim, para a história da humanidade, isso não é uma coisa nova. E então eu acho que nós vamos ter essa oportunidade. E eu acho que essa oportunidade inclui também repensar se uma parcela, nós precisamos de uma parcela, vamos dizer assim, não precisa ser todo mundo, não vai ser todo mundo, mas uma parcela importante da população precisa realmente pensar hoje de manhã, uma gravação muito antiga do Bertrand Russell, foi filósofo, matemático inglês, morreu há muito tempo já, e agora botaram aí na rede uma pequena trechozinho, onde perguntam para eles se ele poderia dar algum conselho para as futuras gerações. E ele diz que ele tem 2 conselhos. Um deles é um conselho moral, ele disse. E ele sintetizou isso da seguinte maneira: só o amor constrói, o ódio destrói. Então, eu acho que essa epidemia vai ser uma oportunidade. Eu realmente não sei como é que vai ser, mas ela, sem dúvida, é uma oportunidade para a gente trabalhar essas coisas. E uma outra coisa importante que nós precisamos aproveitar sempre é que nós precisamos aproveitar para pensar de que aqueles que detêm o conhecimento, então é uma autocrítica, aqueles que detêm o conhecimento, nós que detemos conhecimento, ou qualquer pessoa que detenha conhecimento, não tem sabido se comunicar com as demais pessoas ao longo da história.
porque nós estamos em 2020 e tem pessoas que dizem que as vacinas não funcionam, ou que a Terra é plana, ou que Newton foi um idiota, que não trouxe nada de novo para a humanidade. Ou seja, então existe um movimento anti-ciência, anti-vacinas, e que a gente nem sabe direito como é que é. Mas eu posso dizer uma coisa, aliás, até por aprender com, por exemplo, a professora Márcia Grisotti, que é da Sociologia lá da Federal Santa Catarina, que já vinha estudando isso há algum tempo, vinha estudando a comunicação, a capacidade de comunicação entre cientistas e a sociedade em geral. Então, essa é outra oportunidade, que nós precisamos, primeiro, fazer uma autocrítica. Agora, nesse período de pandemia, a gente assiste todo dia algum especialista falando em alguma emissora de TV, etc. E a gente pode ver alguns desses colegas cientistas, eles não conseguem se expressar de maneira clara para os não cientistas, quer dizer, eles não conseguem se livrar da terminologia, eles não conseguem ser simples, ou às vezes eu acho que até eles são um pouquinho assim, orgulhosos demais, como se o que eles sabem é tudo que tem para ser sabido. Então, essa é a outra grande lição dessa pandemia. Quer dizer, você tem um vírus de alta transmissibilidade se espalhando pelo mundo inteiro de forma extremamente rápida, e você tem pessoas dizendo que isso não existe. Então, isso além de ser um problema, talvez até às vezes psicológico, né? Isso é uma coisa possível, até de um fenômeno sociopatológico de dissociação da realidade. Né? Negação, né? Separa da realidade. Isso é um grande problema para o mundo natural também, para a gente tentar fazer a conservação do mundo natural. Essa separação que a gente está falando antes, é uma separação. As pessoas se separam do mundo natural. Sim, Sim, a gente pode trazer isso, por exemplo, para o desmatamento, né? Das florestas, né? Da preservação, né? De que isso não vai dar em nada, né? De que não dá em nada, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas que isso aí não está acontecendo, né? Exato. Esse pessoal não acredita na história da borboleta. Ou seja, matar uma borboleta não dá nada. Não dá nada. Diante da teoria do caos e da complexidade, qualquer ação tem consequências. Às vezes, desastrosas. Nós precisamos entender melhor isso. Vai dar muito trabalho para os próximos 100 anos, ou 200 anos, não sei. Sim. Mas... E esse efeito, desculpa cortar o senhor, esse efeito a gente trazendo para o lado positivo, né? Também a gente pode ampliar, né? As coisas boas no mundo, né? Exatamente. De fazer ações que tenham consequências positivas, né? Planeta, para o ser humano, né? Para nossa convivência uns com os outros, né? Uma convivência mais harmônica, mais rica. Por exemplo, você às vezes alguma professora que trabalha com as crianças pensa assim, mas o que eu faço não resolve nada. Ela está redondamente enganada. E a nossa sociedade é muito perversa, porque ela deveria considerar essa professora que ela faz o trabalho mais fundamental para a sociedade. E deveria ganhar os bens para fazer isso. E deveria ter as condições para fazer cada vez melhor o seu trabalho, porque, que nem você coloca, a mudança na capacidade de percepção e na capacidade de compreensão sobre a realidade de uma criança é capaz, sim, de promover um enorme efeito na sociedade. Sim. Bom, eu estou adorando essa conversa, está sendo, assim, muito enriquecedora para mim. Mais uma vez eu quero agradecer ao senhor por estar se disponibilizando, né, aí dentro da sua casa, né, em plena quarentena, de estar conversando sobre esse assunto. Quero também dizer, assim, né, pro pessoal que está nos assistindo, que a minha ideia é trazer mais vídeos, né, assim, para a gente ter mais conversa, trazer mais material, mais conteúdo de qualidade, estar se aprofundando nesse assunto, porque eu acho que é muito importante também nós estarmos conversando e trazendo esse assunto para a gente refletir, para a gente pensar e para ter ações mais com melhores resultados dentro das escolas, né? Certo? Eu é que agradeço essa oportunidade, porque como diz o Benjamin Zander, que é outra pessoa que eu recomendo para todo mundo botar no YouTube, Benjamin Zander, que é o maestro da Filarmônica de Boston. Ele tem uma série chamada Lessons for Life, e através da música ele nos faz refletir sobre a vida que nós fizemos hoje, Daniele. E eu te agradeço muito por essa oportunidade. Beleza. Grata, então. Um abraço e até mais.
A Lotus é uma empresa de consultoria paisagística e de educação ambiental que tem como objetivo trazer mais verde para dentro dos espaços escolares. Nós temos alguns projetos de passeios nas unidades de conservação em Porto Alegre, nos produtores orgânicos rurais. Temos projetos também de capacitação de educadores com o tema da educação ambiental, projetos de paisagismo e o projeto Teatro na Escola. E agora nós também temos este espaço online no canal do YouTube, Instagram e Facebook para a gente estar se aprofundando e estudando a educação ambiental juntos. Espero que você goste e eu vou estar falando mais aqui sobre estes projetos.